A Bienal de Fortaleza aconteceu agora no final de agosto, já tem umas semanas já que passou, mas eu não tinha conseguido vir aqui ainda para comentar, para falar a respeito dela, de como que foi, esses 10 dias aí de Bienal, foi muito interessante. O que eu acho legal da programação da Bienal aqui de Fortaleza é que, diferente de outras que eu já fui em outras capitais, não é tão positivo o saldo de compras. Assim, os estandes não são muito baratos. Se você procurar, se você ir lá de pouquinho em pouquinho, minuciosamente, você encontra uma coisa ou outra que dá para aproveitar bastante, como que eu vou mostrar aqui. Mas o que eu acho melhor da programação da Bienal daqui de Fortaleza são os convidados, né? São os autores, são as pessoas que formam a mesa, as bancas lá de discussão, né, a respeito de uma infinidade de temas, de assuntos. Coisa que eu não vejo em outros bienais, né? A última que eu fui em São Paulo, por exemplo, eu achei assim, a lista de convidados extremamente pobre, assim, em termos de variedade, né? O que a gente encontrava mais eram autores de jovem adulto, literatura YA, de livros assim, de temática de heróis ou de espadas e vestidos rodados e coisas do tipo, né? Assim, coisa que realmente não me atrai muito. E é muito focado nisso, né, em coisas pop, assim, em coisas realmente que dá público, por assim dizer. Eu acho um pouco escasso, mas a daqui de Fortaleza tem uns convidados muito massas, assim, tem uma programação realmente bem interessante, e a cada ano que passa isso tem melhorado bem mais, né? Eu percebo que tem uma evolução grande aí, o que me deixa muito feliz. O primeiro livro que eu vou mostrar é um resultado disso, né? É um autor que eu não tinha conhecimento até pouco tempo atrás, mas eu vi alguns colegas no Instagram e alguns canais também falando a respeito, comentando, e me deixou muito motivado, né, em ler esse livro. E quando eu vi o nome do autor na programação, eu fiquei muito feliz, porque eu queria pegar um autógrafo, conhecer, escutar um pouco do que ele tinha para dizer, que é o Taya Abdel Taya. Esse é o único livro dele que tem publicado aqui no Brasil, Aquele que é Digno de Ser Amado. E é um livro muito pequeno, mas muito, muito bonitinho, assim, fisicamente falando. Não tive a oportunidade de lê-lo ainda, né? Tá autografado aqui. Ele colocou em francês, que é a língua que ele escreve atualmente, né? Ele é do Marrocos, mas, salvo me engano, ele comentou que ele foi alfabetizado em árabe, mas ele escreve em francês. O conteúdo da fala dele, né, a respeito desse dia, o tema central era literatura e cidades, né? Então tinha um cara aqui de Fortaleza, que é muito interessante também, não conhecia, mas fiquei encantado com o estilo e com a abordagem dele, né? Ele se diz um poeta marginal, então ele tem uma maneira de se expressar muito interessante, muito coloquial, mas muito certeira, né? Até muito pungente, né? Assim, ele realmente fala com propriedade, e o que ele fala é importante. Em alguns momentos eu acho até que ele se sobressaiu a fala do Abdellah, né? Por conta do peso realmente que ele estava trazendo ali para a discussão. Mas claro, sem tirar o mérito dos dois, né? Foi excelente assim, a mesa. Já o Abdellah falou a respeito da mudança dele, né, para Paris. Ele saiu do Marrocos, né, muito por conta da orientação sexual dele e pelo fato de não ser um fato muito tranquilo no Marrocos, né, que até pouco tempo atrás era crime ser homossexual. Então tem muito disso no livro dele. E a fala dele foi concentrada nesse tópico, nessa função. Achei fantástico, achei incrível o encontro dos dois e quero muito ler esse livro aqui então, super fininho, super pequeno. Tenho certeza que vai ser de leitura rápida, mas nem por isso fácil. Daí também encontrei esse daqui, já foi bem barato. Esse aqui do Abdellah eu paguei o preço cheio, né, porque eu tava com pressa para levar lá pro dia da mesa e tal. Mas esse aqui não, já foi bem barato, né, que é um livro do Alberto Moça, A Biblioteca Elementar. Esse aqui eu já vi vários vídeos, várias pessoas falando, comentando a respeito do quão bom ele é, né, um autor brasileiro, e não conhecia nada dele, né? Então assim que eu vi o nome dele, eu já pesquei logo lá da pilha, estava misturado com um monte de outra coisa, um monte de outras coisas lá que nem eram tão boas assim, mas eu fiquei realmente surpreso quando eu encontrei, trouxe sem sombra de dúvida. Quero ler ainda esse ano. E me diz lá embaixo se você já leu, se é bom esse livro, se esse autor é tão bom quanto dizem, o que eu espero que seja. Mas eu estou bem esperançoso de que vai ser uma leitura muito boa mesmo. Coisa que eu não duvido do próximo. O próximo eu tenho certeza que é bom, eu tenho certeza que vai valer a pena, porque é o meu autor favorito, José Saramago. Esse aqui então é A Bagagem do Viajante.
Eu não sei do que é que se trata essa história. Eu até comprei um outro livro dele pouco tempo antes da Bienal. 2, aliás. Um é de crônicas e eu tô super com vontade de já começar ele, porque faz tempo que eu não leio nada de crônica. E pra ser bem sincero, eu nem sabia que o Saramago tinha livros de crônica publicados. Mas enfim, eu quero partir pra esse primeiro, antes de eu começar qualquer outro dele. Mas esse aqui tava bem barato lá também. E nessa edição antiga, né, da companhia, que eu acho bem mais interessante o projeto gráfico dela do que aquelas novas, né, com aquela caligrafia de pessoas conhecidas e renomadas. Mas Saramago é Saramago, quero montar minha coleção inteira com essas capas aqui. Sei que vai ser bem difícil, porque tem algumas que você nem encontra mais tão fácil por aí. Mas eu tô tentando, e vou continuar tentando. Esse outro aqui, várias pessoas já me recomendaram, várias pessoas que eu confio muitíssimo na indicação. Então é outro que eu tenho certeza que eu vou gostar bastante. As Brasas, do Sandor Márai. Não sei nada dessa história, mas confio muito na indicação de quem me falou que eu deveria ler esse livro. E não é nada recente, são indicações assim que remontam assim, de anos atrás, de muito tempo atrás. E eu não sei por que eu não tinha comprado esse livro ainda, mas que bom que eu não comprei, porque eu encontrei ele super barato lá na Bienal. E eu acho que esse daqui, inclusive, é a obra máxima dele, a mais conhecida, pelo menos, aqui no Brasil. Tem outras também, mas estou bem esperançoso de que seja muito bom. E foi bem barato, então valeu muito a pena. Essa outra autora é brasileira, também não conheço nada dela, mas também só ouço elogios. Adriana Lisboa, com Sinfonia em Branco. Esse é um livro, então, que ganhou o prêmio José Saramago, não sei ao certo qual ano, não sei se... Creio que é recente, né? Mas até onde eu sei é um livro que trata, então, da vida de duas irmãs, né? Duas irmãs, creio que se passa no Rio de Janeiro. E são unidas por um trauma, alguma coisa ali envolvendo a família, então traumas familiares é um assunto que me interessa muito. Vide a Lavoura Arcaica, vide... o livro do Rogério Pereira, Na Escuridão Amanhã. Então, assim, tô com uma sensação de que vai seguir um rumo parecido. E tô bem esperançoso também que seja uma leitura que vai mexer muito comigo e, consequentemente, que eu vá gostar bastante. Esse daqui, então, é um livro de um autor também que eu nunca li nada. Eu opto justamente por isso. Caso não seja um autor assim que eu já sou fãzaço, que eu quero ler absolutamente tudo, eu prefiro optar por um livro de um autor que eu ainda não conheço, porque é uma experiência totalmente nova. Que é o caso desse daqui, que é o Richard Yates, com O Desfile de Páscoa. Também estava bem barato lá. Coincidentemente ou não, é um livro que trata também da história de duas irmãs, né? Tem ali uma relação de admiração, barra vontade, barra alguma coisa muito estranha. E mexe com casamento, mexe com essas questões de cunho social, de crítica, ou pelo menos eu acredito que seja, né? Isso foi pelo que eu li aqui na sinopse. E tem uma frase aqui do Kurt Vonnegut, que está aqui atrás, que compara o autor ao Flaubert. Então isso só aumenta ainda mais a minha curiosidade em ler esse livro. E várias pessoas também já me recomendaram a história, as histórias que esse cara conta. Tem até um filme bem conhecido, né, com o DiCaprio e a Kate Winslet, o Foi Apenas um Sonho, que eu acho que é o livro mais conhecido dele. Esse estava lá também, mas eu não tinha, mas eu resolvi não comprá-lo. Resolvi deixar somente esse aqui na minha lista, porque eu queria exatamente ter acesso a outros autores, a outras obras. Então vou ler primeiro esse, depois eu procuro esses outros. Ana Paula Maia, uma autora também que já me foi recomendada por várias pessoas. Esse daqui eu peguei totalmente a esmo lá, tava lá por cima, tinham várias opções também dela, mas eu resolvi pegar esse daqui, De Gados e Homens. E o que eu conheço da escrita dela é que é algo muito forte, muito impactante, né? Acho que tem muito sangue, ou pelo menos assim eu ouvi falar. É uma coisa meio, sei lá, Tarantino e realmente forte. Então eu separei esse daqui para um dia em que eu tiver, sei lá, querendo desopilar ou ler alguma coisa um pouco mais leve do que leituras mais densas e mais carregadas, muito embora eu já tenha sido avisado de que não é tão leve assim. Daí um outro que eu encontrei já nos últimos dias de Bienal, né, foi assim, bem por acaso mesmo que eu encontrei esse livro, Papillon, do Henry Charrier, não sei se é assim que pronuncia. É um senhor calhamaço, é um livro gigantesco. Por que eu comprei esse livro?
Algumas pessoas já me disseram que é o livro da vida, que é um livro muito interessante, que é um livro muito bom, diverte, mas ao mesmo tempo é uma diversão que não ofende, um leitor um pouco mais crítico. É a história de um cara que foge então de uma prisão. Não se encontra fácil, pelo menos nas procuras e nas buscas que eu já fiz pela internet, não é fácil de encontrar, isso eu sei porque eu já monitoro tem algum tempo. Então assim que eu vi esse livro lá, eu resolvi comprar logo, né? Ainda mais que é numa edição que é mais antiga. Eu acho que a última que teve, ela tinha uma outra estampa, uma outra cara, que não era tão... Pelo menos essa eu prefiro essa, no caso. Então eu fiquei bem feliz quando eu encontrei esse livro lá. E não tava caro, tava bem barato. Até não recordo agora quanto foi, mas tava barato, não tava muito caro. O último livro, então, que eu adquiri foi o fechamento de uma coleção, de uma série que eu gosto bastante. Inclusive eu terminei recente um dos livros dessa série aqui. Na verdade me falta um, mas eu digo que fechou aqui porque esse é o último publicado até então, que é a série Minha Luta, do Karl Knausgaard. Esse aqui é A Descoberta da Escrita. São livros que não costumam ser nada baratos, assim, na livraria e tal, na internet também. Eu geralmente compro quando tem promoção, alguma coisa assim de Black Friday, de Amazon Day, esse tipo de coisa. Mas esse estava lá e estava bem barato. Então esse aqui é o último. Eu li bem recente, inclusive, foi um dos últimos livros que eu li, Um Outro Amor, né, que então seria a segunda parte dessa história, que narra a vida do Karov, né, desse personagem Karov. Né, ele sempre deixa claro em entrevistas que ele dá, de que existe o Karov autor e existe o Karov personagem, né, do livro. Então esse segundo ele trata da segunda esposa dele, né, do encontro dele com ela, da vida que eles começaram a construir juntos, e dos filhos que eles tiveram. É um livro bem extenso, é um dos mais longos da série, inclusive. Mas eu gosto dele porque ele trata muito bem desse cotidiano, dessa rotina. Ele pega assim assuntos aparentemente desinteressantes, né, que talvez não tenham nenhum atrativo, mas ele consegue tirar muita reflexão dali. Isso que eu acho mais interessante. Sem falar que é uma outra realidade, assim, de vez em quando eu gosto de pegar essas literaturas de um país bem distante, que tem uma vida completamente oposta à nossa, né, porque dá uma nova visão pra gente, até da própria vida da gente. E mostra também quanto os nossos sentimentos assim são universais, né? Apesar de se passar em outro cenário gelado, frio, cinza, aparentemente monótono, pequeno, claustrofóbico, ele tem problemas iguais a gente. Eles têm uma vida muito parecida com a nossa. Então, assim, são diferenças que, na verdade, faz a gente se tornar cada vez mais semelhante. Então, é isso que me atrai na escrita dele. Então, foi uma compra que me deixou bem feliz. A Descoberta da Escrita. E quero continuar muito em breve, então, com o terceiro que eu já tenho, que é A Ilha da Infância. Foi esse, então, meu saldo da Bienal, né? Fora as mesas que eu participei, fora as pessoas que eu conheci. Então, já estou ansioso aí pela Bienal de 2021, que já tem curadoria, já tem uma equipe já trabalhando nisso. Então, estou bem ansioso porque eu estou acompanhando muito de perto isso tudo. Se você já leu algum desses livros, me deixa lá embaixo nos comentários o que é que você achou, o que é que você recomenda, o que é que você não recomenda, se foram boas compras ou não, enfim, me diz lá, vamos continuar conversando. Podemos nos encontrar também nas mídias sociais, nas redes que estão lá embaixo, no box da descrição. Avalie o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.